Oi, tudo bem? Nesta aula, revisaremos algumas grandezas e fórmulas fundamentais da eletricidade, ok? Começaremos conversando um pouquinho sobre a lei de Ohm, né? Então, suponhamos aqui o seguinte, tem um resistor de resistência R, certo? Simbolizaremos por R. Um ponto A aqui e B, né, nas extremidades desse resistor. Se uma corrente, que eu vou chamar de I aqui, passar por esse resistor de A até B, vai aparecer nos terminais desse resistor uma DDP, uma diferença de potencial ou tensão elétrica, que a gente vai simbolizar por V. Então a lei de Ohm relaciona justamente essas três grandezas da seguinte forma: V vai ser igual a R vezes I. Ou seja, eu tenho um resistor, certo? Tem um resistor aqui, ó. A tensão, a diferença de potencial nos terminais desse resistor vai ser igual ao quê? A sua resistência multiplicada pela corrente que passa pelo mesmo, né? É importante salientar o seguinte, que essa tensão aqui, ó, da lei de Ohm é justamente a diferença de potencial desses dois pontos. Ou seja, seria V de A menos V de B, né? Que seria igual justamente a resistência vezes a corrente, ou seja, DDP. O que isso significa para a gente? Significa o seguinte, vamos supor aqui o seguinte, um resistor de 10 ohms, certo? Eu tenho aqui, vamos supor, uma corrente de 1 ampere, certo? Unidade de resistência, ohms, unidade de corrente, ampere. Então, qual seria a DDP, a diferença de potencial nesses terminais? Como a gente acabou de ver aqui. Pegaria o que, ó? Certo? A resistência vezes a corrente. Quem é a resistência? 10 ohms. Quem é a corrente? 1 ampere. Isso aqui daria quanto? 10 volts. O que isso aqui significa para a gente? Significa o seguinte, por exemplo, nesse ponto aqui eu poderia ter 15 volts e nesse ponto B poderia ter quanto? 5 volts, por exemplo, né? Nessa diferença, ó, 15 menos 5, ou seja, a tensão do ponto A menos a tensão do ponto B dá igual justamente a quanto? 10 volts. Então, é importante, né, a gente observar isso. Poderia ser também, por exemplo, aqui 10 volts e aqui 0 volts, né? Ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos é igual à resistência do resistor vezes a corrente, né? Outra fórmula que é bastante importante, que a gente tem que fixar, é justamente essa aqui, ó. Cálculo de potência. Potência que um resistor vai dissipar vai ser igual a tensão vezes a corrente que passa pelo mesmo. Novamente, né? Essa tensão que a gente fala é o quê? A diferença de potencial nos terminais desse resistor, certo? Ou seja, se eu quiser a potência, né, que esse resistor vai dissipar, pego a DDP nele, a diferença de potencial, e multiplico por quem? Pela corrente que passa pelo mesmo. Neste caso aqui, temos uma DDP de quanto? 10 volts, certo? E temos a corrente que a gente arbitrou aqui de quanto? 1 ampere. Fazendo o cálculo aqui, ó, 10 volts vezes 1 ampere. Isso aqui daria quanto? 10, qual unidade? Watt. Então, perceba. Unidade de resistência, ohms. Unidade de corrente, ampere. Unidade de tensão, a gente viu aqui, ó, volts, certo? Unidade agora de potência, watt. Comentando um pouquinho sobre a definição, né? Fisicamente, o que vem a ser cada uma dessas grandezas. A gente pode entender o seguinte, ó, resistência como sendo a força, a oposição, certo? A passagem de corrente. O que vem a ser corrente elétrica, então? Fluxo ordenado de elétrons, né? Ou seja, fluxo de elétrons em uma determinada direção, certo? Seria o fluxo líquido de elétrons. E o que ocasiona esse fluxo líquido de elétrons seria justamente o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Então, para você fixar e entender, tensão seria o quê? Né? O que ocasiona essa força que impulsiona os elétrons em uma determinada direção, ocasionando o que a gente chama de corrente. Unidade de tensão, volt. Unidade desta corrente seria 1 ampere. Unidade de resistência, ohm.
Se eu quiser calcular a potência, né, a gente viu aqui, tensão vezes corrente, e a unidade que vai dar para a gente é essa, a gente simbolizou por W, seria o watt, certo? Então veja, eu tenho algumas variações, né, algumas maneiras de calcular essa potência. A gente viu aqui, ó, lei de Ohm, tensão, DDP vai ser igual a quê? Resistência multiplicado pela corrente, certo? E aqui eu tenho a grandeza tensão e a grandeza corrente, certo? Mas quem é tensão pela lei de Ohm? V, R vezes I, né? Vou substituir aqui, ó. Quem é tensão? R vezes I, certo? Mas da fórmula de potência, o I está aqui, ó. Então veja, se eu passar esse I multiplicando para fora, vai ficar o seguinte: I ao quadrado vezes R. Então, se eu tenho um resistor e por esse resistor passa uma corrente e eu quero calcular a potência dissipada nesse resistor, eu posso calcular dessa fórmula aqui, ó. I ao quadrado vezes R, né? Se eu quiser tiver só a tensão e o valor da resistência, como é que eu faço? Veja, pegando da fórmula aqui, ó. Repito V, mas quem é I pela lei de Ohm? Lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, né? Perceba que aqui está multiplicando, tá? Então, ó, se eu quero a corrente pela lei de Ohm aqui, ó, a resistência está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, né? Então, seria V sobre R. Vou pegar esse valor de V sobre R, que é o valor da corrente pela lei de Ohm, e vou jogar na fórmula da potência, embaixo. Então, veja, quem é I? Vou substituir. Quem é I? V sobre R. Então, veja, V vezes V, V ao quadrado sobre R, certo? Então, veja, eu tenho variações, né, com maneiras de se calcular essa potência. Posso calcular a potência simplesmente como sendo V vezes I, né, ou I ao quadrado vezes R, ou V ao quadrado sobre R, né? Perceba que as fórmulas são apenas duas, ó. Esta e esta aqui, lei de Ohm, né? Juntando as duas, eu tive esta mais esta. Posso usar qualquer uma dessas três para calcular a potência, né? Sempre que eu tiver tensão em volts e corrente em amperes, terei a potência em 1 watt. Neste caso aqui, corrente em amperes, resistência em ohms, terei a potência novamente em 1 watt. Aqui, tensão em volts, resistência elétrica em ohms, terei a potência em 1 watt, certo? Só para exemplificar e você observar que realmente você pode calcular usando qualquer uma dessas três formas. A gente calculou aqui usando DDP e corrente. Deu quanto a potência? 10 watts. Veja, se eu usasse essa fórmula para calcular aquela mesma potência lá de cima, I ao quadrado vezes R, não é isso? Quem é a corrente que passa por esse resistor? 1 ampere. 1 ao quadrado, certo? Da fórmula 1 ao quadrado, vezes o valor da resistência, que é 10 ohms. 1 ao quadrado é o próprio 1, vezes 10. Isso aqui daria quanto? 10 watts. Batendo com o que a gente calculou lá em cima. Se eu usar essa outra fórmula, daria certo? Vamos ver? P é igual a V ao quadrado sobre R. Quem é a diferença de potencial que a gente acabou de comentar lá em cima? 10 volts, né? 10 volts ao quadrado, dividido por quem? Pelo valor da resistência, que é 10 também. 10 ao quadrado, 100 sobre 10. Posso cortar isso com isso? Tem o quê? 10 watts. Então, perceba, utilizando, né, qualquer uma das três maneiras, a gente chegou, né, ao mesmo resultado, certo? Então, a dica é o seguinte: você fixar esta fórmula e esta lei de Ohm, certo? As demais é só você substituir que você encontra, certo? E você viu, né, que a gente provou aqui que calculando de qualquer uma das três maneiras você encontra o mesmo resultado. E aqui, mano, basicamente eu queria falar com você sobre os nossos cursos, certo? Temos o curso aí de instalações residenciais completo, que leva projetos elétricos residenciais e também instalações elétricas residenciais. Esse curso você vai ver todos os detalhes. Por exemplo, você pega uma residência, a planta baixa de uma residência, com nada, só com detalhes arquitetônicos, e faz o projeto e a instalação passo a passo. Então a gente ensina durante esse curso aí
a como proceder, tanto fazer a instalação dos equipamentos, como também, certo, fazer o projeto elétrico, certo, desde o quadro de distribuição, padrão de entrada, até os circuitos terminais. Então, um curso muito interessante aí, que eu tenho certeza que, se vocês não fez ainda, vale a pena fazer, ok? Um curso que eu, seu amigo professor Jadson Caetano, montei com muito carinho. Outro curso que a gente tem, que é bastante procurado, é o curso de automação industrial com controladores lógicos programáveis. Basicamente, na indústria, hoje em dia, o que trabalha fazendo os robôs, né, e as máquinas em si funcionar, basicamente são os CLPs, certo? Então, o CLP, o PLC, né, do inglês, é um equipamento muito importante que você precisa ter o conhecimento. Ah, professor, mas eu não gosto muito dessa parte de automação. Mas se você trabalha com elétrica, você precisa conhecer de tudo um pouco. Então, nesse curso, eu ensino desde a característica de um CLP até a instalação e programação do mesmo, passo a passo, como você já conhece o nosso trabalho, ok? Então, meu aluno, tudo isso aí, certo? Que você pode já estar também adquirindo. E eu vou mostrar para você aqui, né, um pouco também desses cursos aqui, ó. Aqui a gente tem módulos separados, certo, meu aluno? Módulos separados aqui que você pode estar adquirindo no menor preço, certo? Módulos separados. Mas você pode também aqui, ó, módulo separado, né? Leitura, interpretação e elaboração de projetos. A parte de projetos aqui, de acordo com a NBR 5410 e suas atualizações, né? E aqui, ó, essa é a parte de projeto. E essa aqui, meu aluno, seria a parte de instalação. 149 aqui, esse preço é promocional, ok? Na data que eu estou criando esse vídeo é um preço promocional, certo? E aqui 149. Essas duas disciplinas juntas, esta e esta disciplina juntas, né, dariam quase R$300, né? Você comprando elas juntas aqui no curso, ó, é especialista em eletricidade residencial, projeto, instalação, manutenção, teoria e prática com o professor Jadson Caetano. Ela já em promoção, 149 cada uma, sairia por quase, né, quase R$300. A gente tem um curso mais completo que leva as duas e ainda com menor preço, certo? Lembrando também preço promocional, ok? Então, outro curso aqui que também é muito procurado, ó, é esse da eletricidade básica, corrente alternada, corrente contínua, aqueles conceitos iniciais. Outro curso que também muitos alunos procuram é o de automação, que eu acabei de lhe falar. Este aqui, ó, de especialista em comandos elétricos, certo? Que a gente vê comandos elétricos passo a passo. E este de inversores de frequências e partidas eletrônicas, também com soft start. Então, ó, cursos muito procurados aí e muito bem vendidos, digamos assim, certo, meu aluno? Por que muito bem vendidos, para você entender? Justamente porque todos os alunos que fazem gostam bastante, porque aprendem através de aula gravada e tem um suporte online. E todos os cursos, né, também com certificado reconhecido. Por exemplo, aqui em promoção, ó, nessa liquidação nossa, automação industrial, especialista em comandos elétricos, ó, cada um por R$199, certo? Esses dois dariam quase R$400. Esses dois estão inclusos nesse curso aqui, eletricista especialista força e controle. Sai pelo menor preço, apenas nessa promoção 349, ok? Então, se você ainda não se matriculou nesses cursos, se matricule, ok, meu aluno? Tenho certeza que você vai gostar e vai valer a pena. Juntando todos esses cursos e módulos que eu te falei, você pode fazer também, né, o pacote completo, que sai também mais barato do que comprar separadamente, que seria o treinamento especializado em instalações elétricas industriais e residenciais em baixa tensão, teoria e prática com o professor Jadson Caetano. Basicamente seria a junção de todos esses cursos e disciplinas que eu lhe falei em apenas um. Por exemplo, aqui você clicou, né, no curso, já vai aparecer aqui, ó, sobre o curso, né, o que eu falei para você, certo? Ementa do curso aqui, que você pode justamente clicar aqui e ver, certo? Treinamento especializado. Aí a observação é que todas as aulas teóricas e práticas deste curso sempre frisaram a importância do aluno seguir as normas técnicas vigentes, certo? Durante e depois de fazer qualquer instalação elétrica. Antes, durante e depois. Então, foram o que? Frisamos sempre, certo, meu aluno? Seguir todas as normas técnicas, como você está vendo nesse seu curso de NR10, certo? A gente sempre frisa, o aluno está seguindo todas as normas para poder justamente
fazer o trabalho bem feito e se assegurar, certo? Você vê aqui um vídeo demonstrativo, certo? Com mais explicações, mais dados aqui do professor e aqui as disciplinas desse curso para você ver que é a junção de todos, né? Características, comandos, controladores CLP, né? Dispositivos utilizados na indústria, né? Em comandos elétricos, eletricista predial, instrumentação, introdução a inversores, introdução ao treinamento especializados, inversores, leitura, noções básicas de comandos, né? E aquela parte de projetos elétricos. Então, basicamente, seriam todos os cursos que a gente tem com preço menor nesse pacote. Sempre você podendo dividir, ó, em até 12 vezes em qualquer cartão. Ok, meu aluno? Então, dito isso aí, eu deixo para você aqui o meu forte abraço. Leia a norma, certo? Com atenção. Faça os exercícios propostos aí, sempre com muita atenção. E qualquer dúvida, por favor, não hesite. Entre em contato. Ok, meu aluno? Um forte abraço para você. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.